20 pessoas ao vivo. E lembrando que o vídeo fica salvo, então quem puder comentar, curtir, compartilhar, chamar mais gente para a live, vai ser super importante. Desde já quero agradecer a Mari e o Gustavo por terem aceito o convite para a gente fazer esse bate-papo super importante. Aqui vai ter um espaço livre para quem quiser perguntar, questionar, sugerir qualquer coisa, fique à vontade. É só escrever no chat. Vou pedir para o Vitor, que está acompanhando a gente, se ele vê alguma pergunta que eu acabar deixar passando, me dá um alô para a gente poder trazer aqui para a roda. A nossa ideia central aqui é falar um pouco sobre essa questão da pulverização aérea de agrotóxicos na cidade de São Carlos. Essa é uma luta, né, mundial, né, o mundo inteiro, o Brasil está discutindo as consequências do uso de agrotóxicos, em especial esse modelo de aplicação, que é a pulverização aérea. E agora a gente está aqui em São Carlos, no meio de um debate, a partir de um projeto de lei que o nosso mandato apresentou, em sintonia com o que tem surgido em outros municípios, em outros estados, para regulamentar, né, para proibir a pulverização aérea de agrotóxicos e regulamentar, tentar inibir o uso desse modelo de aplicação super predatório. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Tem uma campanha permanente contra os agrotóxicos, que há mais de 15 anos no Brasil já produz conteúdo, material, audiovisual, textual, que tem diversos materiais e argumentos aí para trazer esse debate para o centro da nossa discussão. Mas eu quero passar aqui a fala. Qual que é a nossa dinâmica proposta aqui, né? Estou aqui com a Mariana Machite, né, que é economista, que atua com assessoria técnica, com agricultores aqui da região, que trabalha com agroecologia, permacultura há um tempo. Estou aqui com o professor Gustavo Nunes, professor da medicina da UFSCar, que também trabalha com saúde coletiva, pesquisador, para a gente falar um pouco dessas duas facetas, né? Falar um pouco da questão da saúde, a partir das consequências, né, do impacto da pulverização e dos agrotóxicos em si na saúde humana, e para falar também sobre a questão do trabalho na terra, a perspectiva dos agricultores, das agricultoras, em especial da agricultura familiar, com relação a tudo isso. Para contextualizar, a companheirada que está chegando aqui, né, nós apresentamos há cerca de 1 mês e meio, depois de um longo processo de discussão com a sociedade, com inclusive o auxílio da Mari, que está aqui, com o Dr. Gustavo e outras tantas pessoas que nos ajudaram a elaborar uma proposta, um projeto de lei para trazer esse debate para São Carlos, para proibir a pulverização aérea de agrotóxicos no município, a exemplo do que já acontece em outras 15 cidades e a exemplo do que acontece também no estado do Ceará. A gente tem uma decisão, inclusive, recente do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade da lei do Ceará, apesar da Confederação Nacional do Agronegócio tentar derrubar uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará e sancionada pelo governador do Ceará. Tentaram, né, questionar a legitimidade, a constitucionalidade da lei, mas felizmente o STF manteve. Isso abriu um precedente, né, para o Brasil todo, trazer esse debate também para os municípios e outros estados. Aqui no estado de São Paulo a gente tem um projeto de lei que está engavetado na LESP, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, com a mesma natureza do projeto do Ceará, que foi aprovado e sancionado. Nossa luta também é para desengavetar e debater e aprovar esse projeto no estado, mas a nossa competência, né, enquanto parlamentares municipais, nos permite propor isso a nível de município, foi isso que a gente fez. E a gente quer explicar um pouco o porquê, né, que a gente está propondo isso e quais têm sido as dificuldades. Para quem acompanhou, né, na sessão da semana retrasada, nós conseguimos, depois de muita luta, aprovar por 13 votos a 1 o nosso projeto, que faz, inclusive, uma mediação, permitindo e regulamentando o uso de drones, né, até uma certa massa de decolagem. Mas, mesmo assim, logo na sequência, houve uma grande mobilização do setor do agronegócio, empresarial, etc., para que o Poder Executivo vete a nossa lei, inclusive articulando isso com a base dentro da Câmara, para que essa lei realmente não seja efetivada, não seja aprovada, sancionada, promulgada. Claro que a Câmara pode derrubar o veto, a gente está no meio de uma campanha, né, para que a sociedade participe desse momento, para que a gente possa explicar a importância de que essa lei, né, que esse projeto se transforme de fato numa lei, e para isso que a gente está aqui, né, com dois grandes militantes, pesquisadores, pessoas que podem contribuir com o debate. E aí, sem mais delongas, eu queria propor de começar aqui com o Gustavo, a gente falar um pouco da perspectiva da saúde, pode ser, Mari? A gente falar um pouco sobre essa questão. E aí eu queria trazer o seguinte, Gustavo. Recentemente, nós assistimos aqui em São Carlos o documentário Nuvens de Veneno, do Beto Novaes.
que é um documentarista muito interessante, tem uma série de conteúdos finíssimos, e um deles fala sobre, ele acompanhou a rotina e as consequências de uma comunidade produtora de fumo, salvo engano, na região sul do Brasil, que, acho que vocês sabem, né, é uma das culturas que mais contamina as pessoas, né, que mais usa e abusa de agrotóxicos e outros produtos químicos e, obviamente, traz consequências péssimas para a saúde humana. E nesse documentário ele traz que as notificações de contaminação por agrotóxico no Brasil nos últimos 4 anos, né, ele pega o período 2019 e 2022, estavam na casa de 15 mil, com 450 mortes notificadas oficialmente em decorrência da contaminação por agrotóxicos. E, no entanto, ainda se tem uma subnotificação estimada em 50 para 1. Quer dizer que para cada caso notificado efetivamente, né, seja por contaminação ou óbito, estima-se outros 50 não notificados por N motivos. Quer dizer, se a gente faz essa conta aí, a gente está falando de dezenas de milhares de óbitos e centenas de milhares, né, de pessoas contaminadas por agrotóxicos no Brasil. Gustavo, na perspectiva da saúde coletiva, o que você tem visto, entendido, o que você acha que nos aguarda se a gente não colocar um basta nesse libera geral que o Brasil vem no último período, um dos países mais liberais do ponto de vista da facilidade de registrar novos agrotóxicos, né? Inclusive só nesse semestre, né, primeiro semestre de 2023, nós tivemos mais de 300 novos registros de agrotóxicos no Brasil, que muitos deles são proibidos em outros países. Onde que nós vamos parar com isso, Gustavo? Boa noite, Djalma. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Queria saudar meu povo de São Carlos. Eu vou falar aqui, gente, hoje, como professor da UFSCar, como o Djalma me apresentou, mas também como médico de saúde da família. Eu atuo na universidade, mas também na atenção básica no município de São Carlos. Então, estou bastante preocupado com a nossa população com relação a essa discussão dos agrotóxicos, né? Bom, o Djalma já colocou ali uma questão importante sobre a questão da subnotificação, né, de fato. Para vocês terem uma ideia, a gente teve, no período da Ômicron, né, da variante Ômicron da Covid, uma estimativa de 90% de subnotificação no auge na onda da Ômicron, né, no final de 2021. Isso nós estamos falando de uma doença que é assintomática, muitas vezes, né, mas que tem ricos sintomas fáceis de observar, né, como uma doença respiratória viral aguda. Imagina uma intoxicação por agrotóxico que, se ela não for aguda, né, se ela não for assim muito imediata e com muita quantidade de veneno, como aconteceu em Goiás, quando um avião passou por cima de uma escola, né, no Mato Grosso, né, por cima de uma escola, e por cima de 60 trabalhadores em Goiás, salvo uma intoxicação muito aguda, você tem sintomas muito insidiosos, né? Então a gente tem que lembrar que o agrotóxico, em geral, ele acumula no corpo, nos tecidos gordurosos, nos tecidos ósseos, né, das pessoas. Ele acumula também no corpo dos animais, das plantas, né? E a gente tem, então, como ele é acumulativo, né, a gente tem uma situação mais insidiosa, que a gente diz na medicina, né? É algo que vai se tornando um problema de saúde, né, de maneira cumulativa. Além disso, assim, do ponto de vista da saúde, é muito difícil a gente dizer hoje, com as pesquisas atuais dos últimos 10, 15 anos, é muito difícil dizer que a gente tem uma dose segura de agrotóxico, né? Isso está cada vez mais indo por terra, até pela característica acumulativa dos agrotóxicos nos tecidos animais e vegetais, né? Então, no Brasil existe uma legislação que é muito complicada com relação à permissividade
de resíduos de agrotóxicos em alimentos, por exemplo, e em água potável, né? A gente teve o lançamento em 2017 do mapa, né, de agrotóxicos no Brasil, e esse mapa mostra também diferenças, né, o Atlas Geográfico de Uso de Agrotóxico no Brasil, conexões com a União Europeia, que é um documento muito interessante sobre essa questão da permissividade do Brasil e uma visão colonialista, né, em relação ao uso de agrotóxicos no hemisfério sul, né, e É o países trabalho da como Larissa, Gustavo? Exato, da Larissa, né? Larissa Então é um trabalho Bovardi, né? muito, é isso, que Uhum. inclusive está fora do Brasil, né, exilado Isso que eu ia por comentar. ameaças Tá? de morte, né? Exato. Então a gente tem a pulverização aérea proibida desde 2009, se eu não me engano, na Europa, né? A gente tem as principais produtoras de agrotóxicos com as sedes europeias, né? E o Brasil consome 20% de toda a produção de agrotóxicos mundial, né? Só que em termos de legislação e de resíduo do agrotóxico, né, da composições de agrotóxicos na água potável no Brasil, em alimentos, a gente tem uma disparidade muito grande, né? Então, inclusive a questão dos agrotóxicos que são proibidos em outros países, principalmente na Europa, 44% dos princípios ativos no Brasil são proibidos na União Europeia, né? Em termos de mortalidade, a gente tem estudos mostrando uma pessoa intoxicada por agrotóxico a cada 2 dias, que é essa estatística que o Djalma colocou, né? No período de 2007 e 2014, 25 mil casos. Tem estudos agora mais recentes mostrando ainda mais, né? Mas com essa subnotificação, a gente tem aí certamente mais de 1 milhão de pessoas no Brasil sofrendo de intoxicação por agrotóxicos, né? E aí a gente tem doenças de muitos espectros diferentes, né? Em que a gente não consegue facilmente fazer a relação causal com o agrotóxico na clínica cotidiana. Então, alterações da tireoide, alterações neurológicas, alterações hepáticas, alterações no desenvolvimento, né? No desenvolvimento intrafetal e no desenvolvimento infantil. Na questão dos agrotóxicos, como existe uma relação dose e massa corporal, peso corporal, as crianças e também com relação ao desenvolvimento, né? Então, aonde você tem células em desenvolvimento e em reprodução, a gente tem, então, o maior efeito da intoxicação dos agrotóxicos. Então, crianças, gestantes, né? Pessoas que estão em fase de crescimento, a gente tem, então, muito mais impacto. E a gente tem uma contaminação crônica, né? Que acaba sendo muito irradiada na sociedade, e aí fica muito difícil você fazer uma relação causal individual. Por isso que os médicos na rede pública têm muita dificuldade de fazer a relação causal, na medida em que tem uma série de outros fatores que se relacionam com os mesmos sintomas, né? Então, salvo quando a gente tem situação de população afetada direta, né? Então, as comunidades rurais, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, e aí você tem momentos, né, em que você tem intoxicação evidente, aí, salvo isso, é muito difícil a gente conseguir, na clínica individual, produzir, vamos dizer, comprovações, né, objetivas das intoxicações. O que precisa ser feito? Precisa ser feito investimento em pesquisa populacional para a gente ter amostras de população sendo monitoradas, né? De maneira aleatória na sociedade brasileira, tanto urbanas como rurais, como nos interiores. Então, já existe nos estudos atuais uma relação de que quanto mais no interior e mais próximo das áreas de uso, maior a chance de intoxicação, mas a gente tem cadeias produtivas, né, que concentram agrotóxicos, né? Então, assim, a própria questão da pulverização aérea, ela está muito mais concentrada, né, pelo que eu me informei aqui
nos últimos tempos, desde que começou essa discussão do Ceará, nas áreas que produzem monoculturas para alimentar, subsídio, né, insumos para a indústria alimentícia de ultraprocessados, para alimentação animal e para produção de energia, né, produção de combustível. Essa produção vai parar nos alimentos ultraprocessados, por exemplo. Tem um estudo um segundo estudo, né, que foi feito em 2022, ano passado, pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que é intitulado uma pesquisa chamada Tem Veneno Neste Pacote, que cita lá, depois vocês veem, eu não vou citar aqui os produtos, porque senão a indústria vai me processar individualmente, né? Mas eu até linkei, eu mandei um link com vários estudos citados e os links para cada um deles, inclusive para esse, que tem, por exemplo, uma série de alimentos ultraprocessados, que, por exemplo, quando eu vou atender na periferia de São Carlos, é a alimentação mais próxima das pessoas, porque é barato, é calórico, né? Então, o alimento ultraprocessado, ele faz parte da dieta, principalmente das comunidades carentes, né? Das comunidades mais pobres no Brasil e periféricas. E são alimentos que estão, muitos deles, contaminados com pools, né, com coquetéis de agrotóxicos, né. Para vocês terem uma ideia, eu vou já encerrar minha fala, assim, eu acho que a questão principal, né, da discussão do impacto na saúde e no ambiente, mas aqui falando como médico e mais preocupado com o impacto na saúde humana, é a questão daquilo que se chama, na legislação, né, de limite de resíduo permitido do agrotóxico nos alimentos e na água potável, né? Então, a gente tem uma distorção no Brasil que quando, por exemplo, surgiu aquele estudo que falava dos 27 agrotóxicos na água de São Carlos, né, que foi contestado judicialmente e tal, se usa como base para dizer que está tudo bem o limite de resíduo permitido na legislação brasileira, né? Do quanto que pode ter do agrotóxico em partes por milhão ou em miligramas por quilo na água ou nos alimentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui que está no Atlas, que eu citei, né? Que fala, por exemplo, do glifosato, que é um organofosforado, que é um herbicida, é o mata-mato que o pessoal aqui de São Carlos ainda hoje, por mais que seja proibido, ainda usa nas calçadas para matar erva daninha e grama nas calçadas de São Carlos, né? Esse glifosato, que em 2015 a Organização Mundial de Saúde disse, né, com base em centenas de pesquisas, que é provavelmente cancerígeno em humanos, né, e que a Anvisa no Brasil permitiu, né, e é o mais vendido. No Brasil, o resíduo permitido do glifosato na soja é de 10 miligramas por quilo. Na União Europeia, é de 0,5 miligrama por quilo de soja, alimentação, né? Isso quer dizer o seguinte, no Brasil, o Brasil permite 200 vezes mais glifosato no leite de soja, por exemplo, do que a União Europeia, né? Então, uma criança pequena que está usando leite de soja, porque tem alergia a leite de vaca, por exemplo, se tomar 100 gramas de leite de soja por dia e pesar 20 quilos, ele vai ter mais soja, mais glifosato no seu corpo do que pode processar, né? Ele vai estar intoxicado, né? O Malation, por exemplo, que a gente usa, eu quando morava na roça usava para matar caruncho, né? Ele no Brasil permite 5 miligramas por quilo no feijão para alimentação humana. E na União Europeia é 0,2 miligramas no feijão para alimentação humana. Ou seja, o Brasil permite 400 vezes mais Malation no feijão do que a União Europeia, né? Na água, por exemplo, a água potável, 2,4-D, que é um herbicida super utilizado, é o sétimo, o quinto ou sétimo, não, é o segundo, né, mais vendido no Brasil.
o limite de 2,4-D na água potável no Brasil é 300 vezes maior do que na União Europeia. Então, isso se trata, de fato, de um colonialismo, né? Porque lá onde eles produzem o veneno, você tem níveis de segurança muito mais rígidos, né? E aqui no Brasil tem toda essa permissividade. Então, você tem uma cadeia de eventos e de processos que nos deixa muito preocupados, né, com relação aos impactos na saúde. Então, você que está aí, que é morador de São Carlos, né, a gente que está preocupado com a saúde humana, a gente precisa pensar nas pessoas e nas nossas famílias, né? Uhum. As pessoas que estão defendendo vetar esse projeto são pessoas que na campanha defenderam a família, mas agora querem envenenar a família, né? Uhum. Então, assim, eu como médico de família, eu acho que a gente está essas pessoas estão muito preocupadas em garantir o ganho de meia dúzia de famílias proprietárias de terra e deixar a população, principalmente a população periférica, população do Santo Eudóxio, população do Água Vermelha, a população Uhum. da região do Araci, do Zavaglia. Muita gente no Zavaglia vive e tem renda complementar criando caixa de Uhum. abelha ali nas proximidades do Zavaglia. E a abelha está morrendo por causa do glifosato e por causa dos herbicidas, né? Uhum. Então, esse povo precisa estar preocupado que a comida que está comendo está envenenada, né? Uhum. E a agricultura familiar é que está garantindo, a agricultura orgânica é que está garantindo isso. E eu vejo os produtores orgânicos com uma dificuldade enorme, né? Eu acho que a Mariana vai falar disso, de manter as suas lavouras limpas, né? E isoladas desse tipo de processo de contaminação de solo e de água, Perfeito. né? E aí, quando a gente vai na feira ali no cartódromo no sábado, a gente vê as pessoas brigando para vender um produto com melhor qualidade, né? Uhum. E competir de maneira desleal, né? Essa competição com a indústria de ração animal e de alimentos. Os pets, por exemplo, eu não tive tempo de pesquisar muito sobre isso, mas eu tive um cachorro por 11 anos que morreu de câncer de boca. Aqui, recentemente, um colega perdeu um gato, né, com câncer também de pele. O meu irmão Uhum. acabou de estar com um gato, tratando um gato em casa que está com câncer também. Então, assim, é um aumento muito grande nos pets. Aí, não sei se isso tem uma relação também, provavelmente tem também com os agrotóxicos, né? Então é isso, gente. Eu acho Perfeito. que tá mais do que provado, né? Eu tenho um link aqui que eu mandei para você, Djalma, e mandei para o Uhum. Vitor. Quero agradecer muito o Vitor também por essa articulação. E com vários textos e várias estatísticas sobre isso que eu falei aqui, para os meus colegas não dizerem que eu não registrei o que eu disse, né? Todas as estatísticas que eu mencionei são documentadas em documentos públicos, tá? Per- per- É isso. Perfeito, Gustavo, perfeito. É uma coisa que nos deixa indignado com relação a essa permissividade dos agrotóxicos no Brasil é que a mensagem que a legislação passa é que a vida e a saúde do cidadão brasileiro vale menos do que a vida e a saúde do cidadão europeu. Como que a gente pode, né, normalizar, permitir, tolerar um negócio desse, né? Então, é completamente absurdo. Algumas perguntas aqui que surgiram, né, com relação à contaminação em gestantes e lactantes. Depois eu vou voltar para você, se puder falar um pouquinho sobre isso também, né? E sobre as principais doenças mesmo ligadas à contaminação. O André Liske de Marília está perguntando. Estamos aqui com uma média de umas 40 pessoas nos acompanhando ao vivo. Quem quiser deixar qualquer pergunta, comentário, escreve aí, compartilha a live, depois ela vai ficar salva também, para que a gente possa aprofundar o nosso debate. E lembrando que nós vamos produzir depois um artigo, eu estava combinando com o Vitor, que articulou toda essa live aqui, e o Vitor produziu uma série de mapas com os principais pontos de avistamento de pulverização aérea tripulada em São Carlos. E aí eu vou pegar esse gancho para passar para a Mari. Nós vamos depois deixar esse mapa online, produzir um artigo, vou pegar os materiais que o
o Dr. Gustavo passou para a gente aí, para a gente produzir um conteúdo interessante aqui para o município. E aí eu quero passar para a Mari justamente porque esse mapa que o Vitor produziu mostrou que os principais pontos de avistamento de pulverização aérea estão relacionados às proximidades de agricultores familiares, de bairros rurais, próximos ao assentamento Santa Helena, assentamento Nova São Carlos, onde a Mari trabalha com assistência técnica, e inclusive com um projeto, viu, Gustavo, de meliponicultura. Você falou sobre as abelhas, né? A gente sabe que um dos principais impactos dos agrotóxicos em termos de mortalidade de animais e fauna é sobre as abelhas, né? Que são sensíveis e que têm um papel ecossistêmico central na nossa vida, né? Se as abelhas deixarem de existir, provavelmente a humanidade deixa de existir, né? De tão grave que é essa relação direta entre as abelhas, polinização, produção de alimentos, etc. E a Mari, então, acompanhou de perto a mortandade das abelhas nas regiões ali rurais, nos assentamentos, e sabe as consequências disso para os agricultores, para os assentados, para as agricultoras. Eu queria que você falasse um pouco, Mari, o que você está sentindo desde que a gente propôs essa lei, no diálogo, né, com a companheirada dos assentamentos. Como que você vê que a gente pode encaminhar, mobilizar, envolver, e qual que é a importância desse projeto para esses grupos, para esse segmento, para essa população que está especialmente exposta aos agrotóxicos na cidade? Boa noite, Djalma. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou falar um pouquinho, então, do trabalho que eu faço, né? Eu sou economista, educadora em economia solidária, né? Educadora popular. E eu faço um trabalho de assistência técnica, né? Formando grupos de economia solidária nos assentamentos da cidade de São Carlos. Então, no Nova São Carlos, num projeto de criação de abelhas sem ferrão, que contou também com apoio, né? Do Djalma para uma emenda parlamentar do Djalma para que o projeto conseguisse comprar algumas caixas de abelha, né, sem ferrão. E também acompanho o assentamento Santa Helena, que produz alimentos orgânicos, né, já faz algum tempo. É um projeto de desenvolvimento sustentável, né, então é um assentamento que tem que produzir orgânico por conta da questão territorial ali, né, de estar próximo. Mas é um assentamento que é vizinho de Canavial e que presencia cotidianamente a pulverização aérea, né, da cana na sua vizinhança, né. Já há um tempo, os moradores do Santa Helena já vinham reclamando dos aviões pulverizando, e aí nos últimos tempos eles estão, existe uma legislação, né, que se não me engano, me corrige, Djalma, mas se não me engano é 400 metros, né, da pulverização aérea não passar por populações locais, né, por áreas de mata e tudo mais, mas isso não está acontecendo, eles estão passando muito mais perto, né, do limite das propriedades, e também tem a questão da deriva, né, que por mais que o avião feche a pulverização, o vento acaba trazendo para cima da população e para cima dos lotes, né. A gente tem história de agricultor que fez empréstimo no Pronaf, fez plantio, por exemplo, de uma área do seu lote com eucalipto, e o eucalipto morrer todo queimado por conta da pulverização. A gente tem histórico de pessoas que dentro do assentamento que estão produzindo orgânicos e que de repente começa a perceber que o alimento não está mais crescendo, que a planta está definhando, está morrendo, e aí a suspeita de que está vindo por deriva, né? E esse ano, no começo do ano, em janeiro, a gente teve a morte de, se não me engano, 27 caixas de mandaçaia, que é uma abelha nativa sem ferrão, lá no assentamento Nova São Carlos. Não foram todas as abelhas que foram afetadas, então a gente acha que a pulverização ela passou e pegou alguma florada alta, porque é uma abelha grande que voa bastante quilômetros, né? Mas que pegou alguma florada
de alguma árvore alta, né, algumas árvores altas, e que isso, né, intoxicou as abelhas. Isso foi meio que imediato, porque o relato dos agricultores é de que ouviram no dia anterior, às 4 da tarde, o barulho do avião, e no outro dia, às 7 horas da manhã, as abelhas já estavam rodopiando, né, com a característica mesmo de intoxicação. Tentamos correr atrás dos direitos, né? Fomos atrás da defesa agropecuária para fazer o exame e análise das abelhas, consultamos alguns técnicos do MAPA para perguntar sobre a pulverização, né? Como que faz, mas em todos os relatos, por exemplo, no caso das abelhas, a gente não poderia ter coletado as abelhas, a gente coletou e congelou. E eles falaram que tinha que ser os próprios técnicos que tinham que vir no máximo em 72 horas. Só que na realidade eles vieram 2 meses depois. Então não teve nem como eles coletarem alguma coisa que teria resíduo de agrotóxico ali. E no caso do outro assentamento, conversando, a gente perguntou, eles falaram, não, filma, tira foto, manda pra gente e tal, não sei o quê. Mas aí agora eu pergunto pro doutor, né? Falei, se eu vejo um avião soltando veneno, eu não sei se eu vou correr para filmar, eu vou correr para dentro de casa, porque é isso, né? Você vai se contaminar para você produzir uma prova, entendeu? Que depois sua saúde que vai acabar sendo afetada com isso, né? Então, eu realmente acho que é bem complicado. Então, assim, o apoio do Estado, resumindo, é muito difícil com relação aos órgãos de reclamação, de defesa, que deveria atuar ajudando o pequeno agricultor, ele mais dificulta, pela nossa experiência, do que ajuda. O fiscal da defesa agropecuária disse que estamos com poucos fiscais e tal, mas essa precarização do Estado, ela é proposital também para favorecer essas grandes empresas, né? Se você for ver. O que eu sei é que existem estudos que estão sendo realizados para fazer realmente essa questão da dose segura, que o Dr. Gustavo falou, com relação às abelhas. Porém, o que está sendo visto é que as abelhas sem ferrão, elas são muito mais sensíveis do que as abelhas com ferrão. Então, se a gente vê a mortandade em diversas matérias de abelha com ferrão, imagina que naquela região as abelhas sem ferrão com certeza também morreram, né? Principalmente as que estão em ambiente natural. A Larissa também fez uma palestra semana passada num congresso aqui em São Carlos e também falou sobre a comprovação de animais silvestres que faleceram, e está comprovado o falecimento desses animais por conta de intoxicação do agrotóxico, né? E são animais que estão no seu habitat natural, não são animais que estão, né, em território agrícola. Então, isso preocupa também. Por quê? Porque é isso, né? O veneno está chegando em áreas que deveriam ser protegidas e está chegando na população. Eu queria colocar, por exemplo, Nova São Carlos, ele é bem perto da periferia ali de São Carlos, ali na próxima do bairro Araci, né? Que também tem bastante produção de cana ali, né? Naquela região. E o fato de pulverizar naquela região, você está contaminando por deriva uma grande quantidade de pessoas que moram ali, né? Então, eu acredito que isso é um risco muito grande. E só para falar um pouco também com relação o Djalma colocou o mapa, né? Então, aqui embaixo é o Nova São Carlos, né? Isso, onde ele está apresentando. Ali em cima, e detalhe que é a área de preservação ambiental, é APA aí, né? Então, a área de nascente de, se não me engano,
dos rios que abastecem a cidade, não é isso, Djalma? É a PREM, isso mesmo, Área de Preservação dos Mananciais. Tema aqui E ali em cima tem o assentamento Santa Helena, e que também está rodeado por usina. E aqui no Aporá de São Fernando foi você, né, Djalma, que recebeu a denúncia, né? No Aporá, em Santa Eudócia, Água Vermelha, Varjão, Aracê de Santo Antônio, Embaré, todas essas regiões aqui nós recebemos fotos, vídeos. Isso. E aí a gente tem relatos de professores que deram aula em Santa Eudóxia que quando eles ouviam um avião, os alunos saíam correndo para fechar as janelas da sala para não vir o cheiro do agrotóxico, porque o avião passava por cima da escola. Eu não sei se em algum momento esse tipo de situação foi documentada, foi filmada, mas foi um relato de um companheiro nosso que trouxe essa questão, que na minha opinião é gravíssima. E aí, então, só para completar, né, o quanto esse colonialismo químico, ele funciona como uma engrenagem bem articulada, né? O agronegócio comprando da indústria química, da indústria de agrotóxicos, né, da indústria química, e produzindo para a indústria de ultraprocessados, né? Então, esse sistema de compra e fornecimento desses produtos numa estrutura que favorece o supermercadismo, numa estrutura que não favorece a produção local, não favorece a produção limpa, a produção, né, por parte dos agricultores, e acaba até espremendo os agricultores que produzem resistentemente os produtos orgânicos, porque eles acabam tendo dificuldade de fornecer seus produtos orgânicos fora desse sistema, então tem que ser por feiras, tem que ser por lojas como o da Terra, lojas locais, né, o orgânicos são caros, lojas que vendem exclusivamente produtos orgânicos. E o quanto essa indústria que produz o veneno e que vende a comida ultraprocessada está super ligada à indústria que vai vender depois o remédio para você se curar da doença que ela mesma provocou na saúde pública, digamos assim, né, nas pessoas. Acho que esse é um tema complicado, mas a gente tem diversas matérias que trazem essa articulação entre essa indústria que, ao mesmo tempo que envenena, vem dizer que, né, é melhor você comprar tal produto para que te faça melhor e é alimento mais saudável, né? E vende ultraprocessados também como alimentos saudáveis e, na verdade, tem muito veneno aí nesse pacote, né? Então, é mais isso. Eu acho que a gente teve um ganho muito grande com a aprovação da lei, né? Os agricultores, eles ficaram muito esperançosos com relação à aprovação da lei. A gente tem relatos dentro do assentamento Santa Helena de pessoas que tiveram câncer, inclusive, doutor Gustavo, pessoas que tiveram câncer, se não me engano, na garganta, que aí eu estou entrando no site do Instituto Nacional de Câncer, e aí até confirmei com o Vitor, né? Falei, Vitor, qual que é o herbicida que geralmente é pulverizado na cana? E ele falou que é o 2,4-D. Eu não tenho certeza, mas é esse, né? E aí no site do Instituto Nacional de Câncer está dizendo que ele é extremamente tóxico, possivelmente carcinogênico para humanos e está ligado a câncer na nasofaringite, laringe e tudo mais. Então, assim, e a gente teve um jovem de 17 anos que acabou tendo câncer lá no Santa Helena. Então, essas coisas realmente precisam de pesquisa científica, precisa de estudos, precisa de comprovações, mas que é grave. As pessoas, elas estão tendo doenças ligadas à contaminação com agrotóxico. A gente precisa aprovar essa lei, né?
A justificativa que eles estão dando é de que a gente não poderia legislar sobre aviões, não é isso, Djalma? Porque Direito a lei, aeronáutico. isso, seria direito aeronáutico. Na verdade, o que a gente está propondo é proibir o que o avião faz, que é pulverizar. E isso é uma prática agrícola. Isso é uma prática que agride o meio ambiente. Então, é a pulverização que a gente não quer que aconteça. Se o avião quiser passear por cima, por baixo, quiser andar por todo, né, voar por todo o território, que o faça, mas que não jogue veneno em cima das pessoas. É isso. Perfeito, Mário, perfeito. Você estava falando sobre a distância mínima, eu abri aqui a instrução normativa número 2 do mapa de 2008, que fala o seguinte, que não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros de mananciais de captação de água e 250 metros de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais. Então, assim, são duas categorias que a instrução normativa hoje já proíbe. O Vitor estava fazendo um mapa também com o buffer, quer dizer, com as áreas que já são naturalmente, por essa legislação de 2008, proibidas, né? E que mesmo assim os aviadores, o agronegócio desrespeita totalmente, né? Pelas imagens, pelas filmagens, os aviões estão passando literalmente em cima das casas das pessoas, jogando veneno. O Aporá de São Fernando, né, que é um bairro bem distante, indo para Ribeirão Preto, ele fica cercado pela usina Ipiranga. E os aviões cruzam de um lado para o outro da propriedade, passando em cima das casas, e jogando agrotóxico, matam, né, animais, contaminam a água, secam plantas, matam plantas, enfim, né? Você vê que não existe uma fiscalização, como você disse, né? Você solicita uma visita da Defesa Agropecuária, eles vêm 2 meses depois, que insanidade que é essa, né? Então, assim, como não há respeito, não há fiscalização, como o Estado é omisso, né, negligente, intencionalmente, porque inclusive é sócio desse absurdo, né? A gente precisa de uma legislação mais restritiva, que respeite a vida, as pessoas, a natureza, porque não dá, né? Como o Gustavo bem trouxe, né? Quem está defendendo a vida e as famílias somos nós, né? Que queremos que as pessoas tenham direito a viver, viver bem, viver saudáveis, né? Então não dá para permitir uma coisa dessas. Eu queria que a gente passasse aqui já para umas respostas e para finalização e para pensar um pouco essa mobilização, né? Porque a gente precisa pensar a partir daqui, a qualquer momento, né, esse possível veto da nossa lei pode chegar na Câmara, e a gente precisa passar um recado, o Poder Legislativo tem autonomia. Se o veto vier, acho que o primeiro passo é falar para o Executivo não cometer essa irresponsabilidade. É dizer, olha só, vocês têm a chance de colocar São Carlos no mapa do respeito à vida, à natureza, às famílias, à saúde das pessoas, e não cometam o erro crasso, absurdo, de ir contra isso, a favor, né, em favor de, como o Gustavo também disse, né, de meia dúzia de pessoas interessadas que estão ali, né, preocupadas com os ganhos econômicos deles em detrimento da vida das pessoas. Então, primeira luta é essa, né, para o Poder Executivo realmente se sensibilizar, entender e não cometer essa loucura. Agora, se ele de fato mostrar, né, que não está preocupado com a vida das pessoas e que está preocupado com o interesse financeiro dos parceiros do agronegócio, ainda assim a Câmara, o Poder Legislativo, tem prerrogativa, tem competência para derrubar esse veto com maioria qualificada. Nós precisamos de 14 votos, tivemos 13 votos pela aprovação, falta um, né, se todos esses se mantiverem conosco, e a mobilização agora tem que ser em torno disso, né? Acho que a sociedade tem que fazer pressão, porque até agora o Poder Executivo e a base, né, dos vereadores na Câmara só sentiu a pressão do lado de lá, do lado dos latifundiários, do agronegócio, que foi lá desesperadamente ligar, pressionar, etc. e tal. Agora a sociedade tem que dar um recado em alto e bom som, né, que nós não vamos aceitar um negócio como esse aqui na cidade de São Carlos e que é preciso aprovar essa legislação. Tem algumas perguntas aqui, como, por exemplo, aquela que eu falei, né, da contaminação de gestantes e lactantes, as principais doenças. O Gustavo Henrique, né, o Gustavo Ferragini está dizendo, né, que os agrotóxicos encontrados no leite materno, a que ponto chegamos? A Nelly pergunta, né, a pulverização por drone também entra na discussão da proibição da pulverização aérea? A gente entrou nessa discussão aqui, sim. Podemos depois falar um pouco mais sobre isso.
A Elisa Haas está dizendo assim, sou pesquisadora do tema e gostaria de saber onde eu posso encontrar dados municipais de contaminação por agrotóxicos. Então seria legal, né, reforçar aí, passar um conteúdo, diz que nós vamos publicar um artigo, mas é importante dizer também que nós estamos realizando reuniões do Programa de Vigilância em Saúde das Populações Expostas ao Agrotóxico. E São Carlos é um dos 50 municípios do estado que está elaborando um plano para atender essa população. E a próxima reunião vai acontecer no dia 27/9, às 9 horas. Elisa está convidada, todo mundo está convidado a comparecer. A Vigilância Sanitária está participando, o Fabrício Martelli está conosco aqui acompanhando também. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, da região de Araraquara, e outros representantes de órgãos, como a Embrapa, o Fiscar, o USP, etc., também têm participado. E é isso, tem uma série de outras perguntas, depois a gente pode passar aí um pente fino, mas eu queria passar de novo para o Gustavo e para a Mari, para a gente fazer algumas considerações finais, dialogar com essas perguntas e pensar o que a gente vai, de fato, fazer para se organizar daqui para frente, para vencer essa luta. Gustavo, está contigo a palavra. Legal, vamos às perguntas. Bom, primeira questão das doenças, né? Então, assim, vamos pensar, gente, que são substâncias neurotóxicas, na maioria, né? E muitas delas, elas dificultam o crescimento e a reprodução das células, principalmente aquelas que são mais nobres, né, para o nosso organismo, medula óssea, neurônios, né? Então, são substâncias que, do ponto de vista agudo, elas causam irritação, alergias, inflamações, né? Lesões, né, neurológicas, inclusive, muito importantes nos seres humanos, nos animais, né? E isso tem uma relação entre o peso corporal e a quantidade de agente, né, ou de substância tóxica. Por isso que as abelhas nativas, que em geral elas são muito menores, né, Mariana, do que a abelha apis, que é grandona, elas são mais afetadas, né? Além disso, assim, o agrotóxico, ele funciona um pouco como qualquer droga que induz tolerância ou induz resistência, né? Então, a relação que a gente faz é um pouco parecida com a dos antibióticos, né? Por que as lavouras usam cada vez mais agrotóxicos? Porque as tais pestes e invasoras vão ficando resistentes aos produtos, né? Inclusive, a ideia de transgênico no Brasil, ela tem muito mais relação com fortalecer a planta para resistir ao agrotóxico, né? E matar todas as outras, né? E aí isso cria uma questão que é uma escalada de toxicidade, que vai se acumulando no solo e nos tecidos vivos, né? Por isso que quando a gente come algo que está contaminado, a gente come um acumulado de substâncias tóxicas. Quando a gente bebe a água que está contaminada, a gente acumula essas substâncias tóxicas. E aí que vem a questão da cronicidade. Então, por exemplo, a atrazina, que é um dos agrotóxicos mais utilizados, ela atinge o sistema endócrino. Então, muitas doenças endócrinas podem estar relacionadas à intoxicação por atrazina, né? Também as leucemias, né? Então, as doenças hematológicas, as leucemias, os cânceres. Então, a Mariana citou a página do INCA, eu até coloquei ali no chat. Na página do INCA, você tem, para cada substância, um conjunto de cânceres já relacionados. Não é que, assim, existe a possibilidade. Já está relacionado, já tem documentação, e isso já é público e notório e documentado há muitos anos no Instituto Nacional do Câncer, que é um serviço público, né? Está na página gov.br. Então, assim, não é alguém que inventou e que está fazendo isso por ideologia, certo? Então, é uma questão que já está consolidada, é um saber científico já consolidado, né? Agora, a principal questão que eu acho que a gente tem que tomar muito atenção é como é
cumulativo e está relacionado a alimentos que são ricos em carboidratos, ricos em açúcar e principalmente os processados, está atingindo crianças de forma muito importante, né? Então, distúrbios do desenvolvimento, atrasos do desenvolvimento, né? Deficiências intelectuais, deficiências mentais, né? As malformações fetais, né? E aí tem relação com a questão do leite materno. O leite materno, ele é produzido pela glândula mamária, que está em relação com o tecido gorduroso do nosso organismo. O leite materno tem um percentual importante de gordura, né? E é nos tecidos gordurosos que boa parte desses agrotóxicos ficam depositados. Então, por isso que quando a gente mede a dose, né, no leite materno, por quê? Porque aí você não precisa extrair sangue, né? Você só drena o leite, então um exame que não é invasivo. E a gente consegue demonstrar a transmissão vertical, né, do corpo da mãe para a criança, não só intraútero, mas também durante o crescimento e o desenvolvimento dela, pela alimentação e pela nutrição materna. Aí temos que lembrar também que assim, a questão da pulverização aérea não é só a questão da dispersão, mas é a deposição no solo, que é acumulativa. E essa deposição no solo, com as chuvas, com as erosões e tal, elas vão contaminando os lençóis freáticos. Então, como foi mostrado no mapa ali, que a Mariana notou bem e o Djalma confirmou, muitas áreas são áreas de preservação e áreas de manancial, né? Nós passamos aqui em abril, lembra, Djalma? Nós passamos aqui um aperto aqui na região da nascente do Monjolinho e do Manancial do Espraiado, aqui em São Carlos, a deposição de entulho feita pela própria prefeitura, né? Assim como todo o mapa que o Vitor já fez e que o mandato do Djalma já divulgou da deposição irregular, né, do resíduo sólido, né, no município de São Carlos. Então, a gente está muito mal com relação à questão ambiental, né? Muito mal. Eu queria, assim, fazer um apelo para a população de São Carlos, mesmo aqueles que estão bem de vida, têm dinheiro para comprar orgânico, né? Lembrem que vocês também estão sendo impactados por essas intoxicações, né? E a gente hoje não tem estudos brasileiros suficientes ainda para a gente definir exatamente a amplitude desse problema de saúde pública, né? Eu, como profissional da saúde pública, preciso dizer isso para vocês. Não é porque existe uma legislação que fala uma dose segura. Eu, como médico, digo para vocês, eu aposto muito que no futuro os estudos que não forem financiados pelas próprias indústrias que produzem agrotóxicos ou pelas indústrias farmacêuticas vão nos revelar que não existe dose segura de nenhum agrotóxico, nenhum deles, pelo efeito cumulativo, né? Então, é muito triste a gente ver o impacto social que o agrotóxico tem produzido, o impacto na vida das pessoas. E essa é uma pauta, sobretudo, das mulheres. São as mulheres as mais afetadas, né? Porque uma criança com deficiência, na maior parte das vezes, fica sob os cuidados das mulheres, as mulheres que vão, então, carregar nos seus corpos esses agrotóxicos, né? Que vão ter gestações complicadas, enfim. Essa é uma pauta que produz, né, evidências sobre o racismo ambiental, sobre a pauta de gênero também, né, nas populações submetidas a essas questões dos agrotóxicos nas periferias, pela alimentação possível, né, pela questão da fome e da dificuldade de acesso à alimentação e soberania alimentar. Então, essa é uma pauta da soberania alimentar, é uma pauta para a construção de um futuro possível mais viável, né? Com pessoas saudáveis, mas também uma pauta
importante do ponto de vista do cuidado, né, e do custo em saúde pública que tudo isso produz. E aí eu agradeço muito o espaço, viu, Djalma, Mariana e todo mundo que está aqui. Eu sempre fico à disposição, né? Eu compartilhei ali um link de alguns estudos que eu compilei, vídeos, reportagens, enfim, para quem quiser se informar um pouco mais. E a gente vai discutindo. Eu acho que, na verdade, nesse momento precisa ter mobilização, né? Talvez uma audiência pública ou uma passeata, sei lá, tem que fazer algum barulho para esse povo aí sair do conforto, né? Porque fazer reunião em gabinete é fácil, quero ver ir lá para a periferia falar disso, ir lá onde está o assentamento falar disso e defender o ponto de vista deles, né? Em público. É isso aí. Muito obrigado. Perfeito, Gustavo. Viu, gente? Imagina, a gente que agradece, cara. Valeu aí por aceitar o convite. Mari, a palavra está contigo aí. Nossa, aprendi muito com o Dr. Gustavo. Agradeço. É muito bom ver pessoas que estão realmente pesquisando, gerando um saber científico importante para a nossa sociedade, né? Isso vai gerar um impacto assim, e gera um impacto importante para que a gente também possa se municiar, né, com ter informações para a gente poder também trazer esse debate, porque uma das dificuldades que eu vejo é que, assim, se a gente for perguntar, se a gente fizer uma enquete para as pessoas, você é a favor de que o avião passe jogando veneno em cima das pessoas, em cima dos animais, em cima da água que a gente toma? Eu acredito que a maior parte da população vai falar que é contra, né? Mas, como a gente ainda não tem acesso ao conhecimento de saber que isso gera isso, que nem você falou, está no site do INCA, a gente sabe que o 2,4-D gera câncer disso, disso, daquilo, e já está comprovado. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento para poder também falar para as pessoas, será que essa quantidade enorme de câncer que está tendo na nossa população, né, não vem desse uso abusivo de veneno né, nos alimentos que a gente consome? Então, esse tipo de debate a gente precisa trazer, a gente precisa fomentar, e esse espaço ele é muito importante para que a gente vá ampliando esse debate. Mas eu tenho certeza que se a gente chegar e fizer uma pergunta, fizer uma enquete, a maior parte das pessoas vão falar, eu sou contra avião jogando veneno em cima da cabeça de qualquer pessoa que seja. Eu sou contra avião jogando veneno em cima dos animais, em cima das abelhas, em cima das pessoas, em cima da água, que depois vai passar pela cidade e todo mundo vai tomar. Porque existe uma ilusão de que o tratamento de água retira esses produtos, e não retira, não é isso? Então, a gente está tomando essa água na nossa cidade, né? Então, eu acho que é muito importante esse debate, queria agradecer o espaço, e eu acho que, Djalma, é continuar na pressão, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa trazer debates, trazer mais debates. Se a gente puder, não sei se vai ter espaço para mais uma audiência pública antes do veto, seria importante, por exemplo, vir o professor, vir outros pesquisadores, né, que possam trazer a população, né, dos assentamentos para trazer essa perspectiva, as fotos, né, da perda da produção, das abelhas mortas. Eu acho que a gente precisa continuar com esse debate, continuar nessa trincheira e tentar envolver mais e mais pessoas. Se for o caso, talvez até fazer nas áreas, né? Talvez fazer na periferia onde o doutor Gustavo atua, né? Nos bairros em que que ele atende, fazer também lá nos assentamentos. Eu acho que é muito importante a gente continuar assim. Perfeito, Mari, perfeito, é isso mesmo. Tenho certeza
se a gente perguntar por aí, a imensa maioria da população é contra, né? Qualquer pessoa que entende, não é difícil entender o absurdo a que a gente está submetido, não pode ser favorável a aviões jogando veneno na nossa água, nos animais. Então, tenho pleno acordo com o que você disse. E a pressão, né? Você, acho que deu a letra. Tem uma frase que eu gosto de repetir sempre, que é assim, né? Que governo é igual feijão, só vai na pressão. E realmente a pressão popular faz toda a diferença. A gente viu que no plenário da Câmara, na semana retrasada, uma grande parte da aprovação da lei, para além da nossa articulação, do nosso trabalho, etc., foi a pressão de gente no plenário aplaudindo, vaiando, etc. e tal, porque as pessoas, né, os políticos, vamos dizer assim, né, estão preocupados com a aprovação deles, com a popularidade deles e tal. Então nós precisamos, de fato, fazer uma baita pressão, né, e passar um recado claro que se essa moçada da Prefeitura e da Câmara vetar essa lei e dar esse recado de que está a favor, né, da morte, do câncer, das doenças e não das pessoas, da saúde e da vida, eles não vão voltar para onde eles estão hoje. Não vão ter o apoio de ninguém, eles têm que ser expostos em praça pública, tem que ter, de fato, uma consequência política disso, né? Um colega meu da Câmara disse que no dia da votação, na semana retrasada, um usineiro teve lá no gabinete dele e disse assim: pô, meu, vocês querem me né? Vocês querem me ferrar. Que eu vou fazer com os meus aviões? Onde que eu coloco os meus aviões? Olha só a preocupação desse tipo de gente. Ele está preocupado com o que ele vai fazer com os aviões dele. Esse é o grande dilema filosófico, né? Essa grande preocupação da pessoa, que obviamente, né, se for para um debate público, vai ser massacrada pela população, porque eu posso sugerir 1000 coisas para ele fazer com o avião, menos jogar veneno na nossa cabeça. Né? Quer passear, quer colocar produto orgânico, quer fazer uma intervenção artística, quer fazer um museu, qualquer coisa. Agora, sim, olha só os valores que estão antagonizados nesse debate, né? De um lado, gente que está preocupada com o que vai fazer com os aviões, e de outro, gente que quer viver, e quer ter saúde, quer estar saudável, quer não contaminar o filho ou a filha através do leite materno contaminado por agrotóxicos. Então, não é difícil escolher um lado nessa luta, né? Não é difícil. Acho que o nosso papel, o nosso trabalho é fazer essa mensagem chegar a mais gente. E não só pessoas de São Carlos, né? Porque, apesar da nossa lei ser de âmbito municipal, a gente fez algumas reuniões essa semana, e uma delas foi com a campanha permanente contra os agrotóxicos, com alguns representantes desse movimento que é nacional. E todos eles, né, de forma unânime, falaram: olha, nós estamos acompanhando São Carlos com muito entusiasmo, com muita preocupação, com muita preocupação de como as coisas vão se desenrolar aí, porque o que acontecer aí pode ter um aspecto de pautar nacionalmente, né, o nosso contexto, a nossa luta. Então não é só sobre São Carlos, não é só sobre o estado do Ceará, o estado de São Paulo, é sobre o direito à vida, à saúde e à natureza em todo o mundo, né? Então essa é uma luta gigantesca. Nós precisamos, de fato, chamar reforços. Então, se você acompanhou essa live, não, assim, se engaje na luta daqui para frente conosco. Vamos para a rua, vamos fazer abaixo-assinado, vamos pressionar, ligar, fazer lobby, cobrar, acompanhar. É daqui para frente, é daqui para cima. A gente precisa desse engajamento, dessa luta social, dessa participação plena e efetiva de vocês e respaldada pelo debate técnico que a gente teve aqui hoje, né, com brilhantismo, pelo Dr. Gustavo, pela Mari, que tantos elementos, argumentos, informações, relatos trouxeram aqui para embasar o nosso bate-papo. Então, gente, sem mais delongas, quero agradecer o Gustavo, quero agradecer a Mari, quero agradecer ao Vitor, que ficou na técnica aqui, pegando mensagem, ajudou a realizar aqui a nossa live, reforçando que ela vai ficar salva, compartilha, comenta, e daqui a pouco nós vamos divulgar os próximos passos aí, para que você possa se engajar e fazer parte dessa luta histórica para o Brasil. É isso, companheirada? Tamo junto? Mari, Gustavo, é isso? Valeu, pessoal. Então, fechou, é isso aí, galera. gente. Muito obrigado pelo espaço. Tamo Obrigada. junto. Valeu.